Começa agora mais um bate-papo jurídico pela sua Local TV, canal 25 da NET. Eu sou Ariadne Sandrone e estou aqui hoje com o Dr. David Wilson e vamos abordar hoje dois assuntos de interesse de vocês, telespectadores. Hoje eu vou falar sobre produção antecipada de provas, que é um assunto bastante polêmico no novo Código de Processo Civil e como ainda não tem muita disposição a respeito do assunto, vamos tentar falar pelo menos as disposições, comentar os dispositivos do Código. Olá, David, tudo bem? Qual é o seu assunto de hoje? Olá, doutora. Meu assunto é sobre o controle de horário do funcionário externo. É uma matéria bem solicitada pelos nossos clientes, pelos nossos colegas e parceiros, que tem muita dúvida com funcionários que ficam em trabalhos externos da empresa. Alguns em outras cidades, outros no local, aqui na cidade mesmo interna. Então, são vários, nessa semana tivemos várias questões, várias perguntas sobre o tema. Então, acho que é pertinente informarmos, dar uma orientação sobre pelo menos o básico para o patrão, para o trabalhador, como se comportar nesse trabalho. Esse tema sempre gera muitas perguntas mesmo. Eu sempre sou abordada com perguntas dessa natureza, porque as pessoas confundem bastante. Como eu já falei no começo, eu vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o novo procedimento do novo Código de Processo Civil e das produções antecipadas de prova, que está gerando algumas polêmicas, porque se por um lado o legislador teve uma boa intenção, foi louvável os motivos pelos quais eles modificaram a natureza cautelar que tinha do Código anterior de 73, isso me preocupa bastante. Aliás, o meio jurídico está bastante preocupado em como vai ser esse procedimento, porque ele pode dar margem a interpretações equivocadas e para utilização de forma equivocada. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. E aproveitando, antes de entrarmos para as nossas perguntas dos telespectadores, eu gostaria de agradecer ao nosso telespectador Benjamin Augusto de Quadros, que mandou uma pergunta para nós e nós já respondemos, enviamos ao seu e-mail, espero que tenhamos esclarecido sua dúvida sobre desaposentação. E se você outro telespectador, e senhor Benjamin, se o senhor tiver mais alguma dúvida, estamos à disposição. Telespectador, faça igual ao senhor Benjamin. Mande-nos suas dúvidas, que teremos o maior prazer em responder. Vamos para os comerciais, voltamos já já. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Dê o UP que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Bom, estamos de volta com o nosso bate-papo jurídico e você, telespectador, não esqueça, suas dúvidas mande pra gente que nós vamos responder com o maior prazer. E agora vamos às perguntas, David? Vamos lá. Vamos às perguntas então que os telespectadores mandaram sobre horas extras de funcionários externos. Primeira pergunta. Sou registrado como representante comercial e todos os dias às 7 da manhã sou obrigado a participar de reunião de alinhamento. E ao final da tarde, sou obrigado a enviar relatório. Tenho direito a horas extras? Então, David. Então, se ele é um funcionário externo e tem que, já pela manhã, 7 horas, participar de reunião, logo ele já tem um horário inicial da sua jornada. Determinar que ele é externo e cobrar horário
já caracteriza um funcionário com controle de horário. Então, sim, a resposta é: você tem direito às horas extras, sim. Mesmo ele sendo um representante comercial? Sim, ele tem que ter, mesmo sendo representante, ele tem que ter uma liberdade de horário, né, autonomia. Para ele exercer atividade, ele tem que ter a disponibilidade do horário, dele entrar mais cedo ou mais tarde, sair. Então, ele tem que ter essa autonomia do horário, né? Não adianta eu te dar essa liberdade, mas exigir horário. Então, no caso, aí seria um contrato de representação mal elaborado ou até mascarado. Se for contratado como CNPJ, ele vai executar a atividade dele. No entanto, se for, mesmo sendo CNPJ, tiver horário, aí está mais que configurado uma fraude trabalhista. Se ele for um funcionário registrado pela empresa, porém ele não tem como ter esse controle de horário, não dá para a empresa, não adianta a empresa exigir que ele esteja lá, que ele através de aplicativos, tablet, alguma coisa assim, ele tem esse controle de horário. Então, entendi. É devida sim às horas extras para esse trabalhador. Então, se ele entrar na justiça, ele pode ter um êxito. Ah, então. sim. Testemunha na Justiça do Trabalho vai fazer essa parte da falta de documento. Ok, vamos para a segunda pergunta? Sim, vamos lá. Como devemos tratar os funcionários que eventualmente desenvolvam um trabalho externo? O que pode ou não pode? Então, Daisy. Essa é uma pergunta recente. Essa semana eu fiz um e-mail, né, respondendo um cliente sobre esse tema. É assim, o funcionário que tenha o controle de jornada e é designado a executar uma atividade fora da sua cidade ou em outra, ou até mesmo na mesma cidade, exemplo de São Paulo, que é um pouco grande, ele precisou sair antes do horário do seu trabalho normal ou precisou ir depois do seu horário de trabalho, a partir desse momento que ele saiu de sua residência, saiu da empresa e se deslocou até essa outra unidade, até esse local para executar essa tarefa ou participar dessa reunião, a partir dessa saída já está contando as horas extras dele, né? Então, esse inteirinho da saída até a chegada na outra cidade ou na outra região é contado, a viagem é contada como hora extra. Ela só cessa no momento que ele chega e para no local de origem que ele deveria chegar. Mas ele parou o trabalho. Se mesmo assim ele continuar ou numa reunião ou no trabalho, a hora fica contando até a parada dele do trabalho em geral. A pergunta que eu respondi vai até um pouco mais além, doutora. Eu vou aproveitar e colocar nesse contexto. No nosso caso, o funcionário ele se deslocava para atender um cliente, então ele levava aí 4 horas de avião até o local, desembarcava na cidade, ia para o hotel, pernoitou lá, não conta como hora extra essa pernoite, porque ele está descansando. No outro dia, às 8 da manhã, ele já estava nessa empresa trabalhando, passou o tempo todo no trabalho, foi para o hotel, era uma sexta-feira, ele, como não tinha voo de volta, ele tinha que ficar o sábado e no domingo à tarde ele sairia de lá. Então ele chegou no hotel, cessou também o direito das horas extras. A legislação ela é clara, né, que o funcionário ele tem que ter o seu descanso semanal remunerado. Ela é bem clara nisso, ela só não é clara em que local deve ser gozado esse descanso. Se é aqui, se é na Bahia. Então, o fato dele estar num hotel no sábado à tarde não significa que seja tempo à disposição do empregador. Não, é tempo já em descanso mesmo, não é considerado como hora extra. Isso é super interessante. Então é só assim para responder mesmo o objetivo aqui pelo que eu vejo é um empresário que fez essa pergunta. O tempo em viagem considera como hora extra. O tempo em descanso não. Se ele estiver descansando, não vai deixar ele trabalhando também no hotel. Já que está trabalhando, já que está viajando e no hotel sob as expensas da empresa. Achar que ele está a trabalho. Então, se ele estiver trabalhando também no hotel, considere como hora extra. Ok, muito interessante, gostei. Vamos para a próxima pergunta? Para cargos com possibilidades de viagens pela empresa, posso liberar o celular e notebook?
Essa questão do celular e do notebook também é bastante polêmica, né? Bem. Então, doutora, dentro do horário de trabalho, mesmo que esse funcionário não tenha essas ferramentas, dentro do horário de trabalho eu não vejo problema. Já que ele vai se deslocar para outra região, vai precisar de contato, vai precisar de ferramenta para o seu trabalho, eu não vejo problemas em ele levar esses equipamentos consigo. No entanto, para você, proprietário da empresa que vai disponibilizar isso, vale muito você avaliar o funcionário, a personalidade daquele funcionário, se ele vai utilizar essa ferramenta de forma correta ou não. Um exemplo, doutora, o funcionário ele se deslocou para essa outra unidade, trabalhou o dia todo, foi embora para o hotel e começou a soltar e-mails, o e-mail corporativo da empresa, e começou a soltar e-mails às 10 horas da noite, à meia-noite. Quem prova que ele não estava trabalhando até esse horário? Vai muito da boa-fé do funcionário, né? E da confiança também, né? Da confiança. Até ele usar para o cunho pessoal dele, se divertir ali, eu não vejo problema. O risco para você, empregador, né, para você, patrão, é ficar na mão desse funcionário. Se ele estiver trabalhando de fato, ok. Mas se ele não estiver enviando o e-mail e aproveitar no meio desses e emendar um e-mail de trabalho, converse com ele ou responda orientando que ele está fora do trabalho e não deve naquele horário estar enviando e-mail. Então é bem peculiar, entendo que vai muito de funcionário para funcionário, né? Libere se você tiver confiança no funcionário, porque senão você pode estar liberando o equipamento e criando um problema para a sua empresa. Exatamente. E não pode temer o fato de falar mesmo para o funcionário, falar, olha, eu não quero que me envie e-mail esse horário, porque esse horário é horário de descanso e não é para estar enviando e-mail. Porque tem muitos funcionários, infelizmente, né, pessoas de má fé tem em todos os lugares, né? Que deixam aqueles e-mails na caixa de saída, né? Seiteiros. Rascunho ali. Seiteiros. Trabalha durante o dia e quando chega à noite, dependendo do horário, assim, agora eu vou só faz o enviar ali, né? Que é realmente de má fé para conseguir depois umas horas extras. Né? Nós já tivemos casos assim, né, doutora? Já tivemos. Solta o e-mail de corrente de amigos falando sobre, olha, tal empresa está precisando de trabalho, corrente de amigos. E depois tenta comprovar no processo que aquele e-mail era de trabalho, que estava selecionando currículos. Exatamente. Então, que estava com o computador da empresa mandando esse tipo de e-mail, mas, né? Então, a nossa sugestão é converse com o funcionário e pelo seu feeling você decide se deve entregar para ele ou não. Exatamente. Vamos para outra pergunta? Vamos lá? Como efetuar o controle de ponto de colaboradores externos? Então, externo já é externo, né? Não tem como eu vou controlar um trabalhador externo. Você é empresário que contratou um funcionário que vai executar o trabalho externo, sugiro que você já registre na ficha de registro dele, na carteira de trabalho, que o serviço dele é extremamente externo e é impossibilitado, né? Não tem uma forma correta, uma forma específica, né, confiável de se anotar o ponto dele. Eu vejo que seria uma formalidade, um jeito de você não ter tantos problemas no futuro com ações trabalhistas. Agora, caso você, mesmo assim, queira fazer o registro de ponto dele, sugiro que você faça um registro em felipetas de trabalho externo, um controle assim, digital, eletrônico, que você tenha acesso minuto a minuto desse funcionário. Porque fica meio subjetivo você manter um funcionário externo e controlar a jornada de trabalho dele. Então, é bem específico mesmo de cada trabalhador. Vai mais do seu feeling quanto ao funcionário que você está contratando. Muito bem. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! A Primo diz que chegou! É hora de diversão!
A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. E neste último bloco, a Ariadne vai falar sobre produção antecipada de prova. Isso mesmo. Vamos para a pergunta, doutora. Quando cabe a produção antecipada da prova? Quais são suas particularidades? Bom, vamos lá. Como eu falei no começo, tem algumas polêmicas essa produção antecipada de prova no novo Código de Processo Civil. Primeiramente, é importante dizer que a produção antecipada de prova no novo sistema do Código de Processo Civil, ela perdeu aquela natureza cautelar que o procedimento anterior tinha. Então, hoje, ela não precisa mais estar atrelada a uma emergência, uma situação de emergência ou de um grave risco de difícil reparação. Ou mesmo ela não precisa também estar atrelada a uma ação principal e nem mesmo precisa ter um caráter incidental. Ou seja, porque no código anterior, a gente fazia a propositura da ação, a medida cautelar de produção antecipada de provas, e depois de 30 dias propunha a ação principal discutindo o mérito daquela prova que a gente produziu. Agora não precisa mais estar atrelada a uma ação principal. Como também incidentalmente, eu estou no curso de uma demanda e existe, no transcorrer desta demanda, acontece alguma coisa que, se eu esperar o término dessa demanda, meu direito vai perecer. Então eu poderia, né, no sistema anterior, propor uma medida cautelar incidental para fazer uma produção de prova através de uma liminar, enfim, incidentemente ao processo, né, principal. Agora, pelo sistema novo, não precisa mais. Ele manteve o dispositivo falando que você pode pedir em caso de risco, né, quando você precisa produzir uma prova, que se você esperar o transcorrer normal de uma demanda, seu direito vai perecer, então esse continua. Mas agora existem outras duas prerrogativas que a parte pode se valer. Agora ela é um procedimento autônomo. Acho bacana. A parte de forma autônoma, ela pode unilateralmente pedir a produção de uma prova. E pelo sistema anterior, essa prova tinha que se restringir tão somente quanto a interrogatório, inquirição de testemunha e prova pericial. Agora, por esse procedimento novo, não, qualquer tipo de prova. Bacana. E vai ficar ao critério subjetivo do juiz, porque lógico que se ele vê que é algum pedido absurdo ou impossível ou até contra alguma norma legal, obviamente que ele vai rejeitar. Mas você pode pedir qualquer tipo de realização de prova, inclusive como resguardo de algum acontecimento futuro. Por exemplo, ocorreu um fato hoje, por exemplo, que me preocupou e que mais tarde pode ser que alguém venha propor uma ação contra mim e eu não tenho documentos. Então eu posso propor essa medida para me documentar e guardar para mim mesmo, ele não vai ter caráter contencioso e eu vou ficar com aquela prova guardada. Esse procedimento novo do Código de Processo, do novo Código, está no artigo 381, então agora são 3 possibilidades. Então o inciso 1º do 381 é o que eu já falei, né, que você pode propor essa medida quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então é aquela questão da urgência, da ocorrência de dano de difícil reparação, enfim, do risco mesmo. O inciso 2º do artigo 381 fala que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Aqui o legislador já está abrindo uma possibilidade de eu propor uma produção antecipada de prova e viabilizar um acordo, né? Antes de que isso vire uma demanda
e vire um processo que vai demorar anos, que vai atravancar a justiça, já ali no começo, quando for instaurado o processo, já há a possibilidade das partes se comporem. É meio que o sistema americano, né, doutora? Tentativa de acordo sempre no começo. A mediação, sempre assim, né? Não deixar transformar numa ação propriamente dita, né? Num contencioso. E o inciso 3º do artigo 381 fala: o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Então, aqui que é a questão. Antigamente, a parte propunha a ação e, no transcorrer do processo, pedia a realização de provas que ela entendia necessária. E quando chegava no final da ação, quando eram realizadas as provas, a parte, o autor, dava com a cara na parede. Por quê? Porque um direito que ele entendia seu, que ele tinha certeza que era devido, no fim ele viu que na produção de provas foi tudo por água abaixo, né? Uma perícia que foi o laudo contra ele, testemunha que no fim não conseguiu provar o que ele queria. Então essa ação demorou 10 anos para ele perceber que ele não tinha direito. Não era boa a ação. Então perdeu tempo, dinheiro e mais atravancamento do Poder Judiciário. Movimentou o sistema todo judiciário para algo inútil. Exatamente. Então agora, e principalmente a pessoa quando está com aquela questão latente, eu tenho direito, eu posso, e está naqueles nervos, né, à flor da pele, a pessoa sempre acha que tem o direito, né? Mas nem sempre a situação é assim. Que não pensa com o cérebro, né? Pensa com o fígado. Exatamente, isso mesmo. Então ela pode fazer isso. Então, olha, será, por exemplo, um erro médico, por exemplo, um bom exemplo. Então, você tem o receio de que tenha ocorrido um erro médico, então você pode propor, fazer uma medida como essa, para que haja um laudo, tudo, e depois, realizada a prova, a parte decidir se quer propor uma ação ou não. Até mesmo porque não tem caráter contencioso. Simplesmente faz a prova e fica ali, e vai parar ali, é só pura e simplesmente a realização de prova, não tem nenhum julgamento de mérito, nada. E depois, também tem algumas, se for comentar o artigo inteiro, nós não teremos tempo aqui para ver tudo, né? Mas enfim, o que é importante falar aqui, que é a polêmica, é que, primeiro, esse tipo de procedimento não cabe defesa. Nossa. Porque você tem que fazer a petição inicial de forma fundamentada, explicando qual é o seu motivo que está ensejando aquele pedido, mas o juiz manda citar os interessados. Se ele achar que não há caráter contencioso, ele não manda citar. Então, mas se tiver, por sua vez, ele manda citar os interessados. Então, vamos supor, eu entro para realizar uma prova pericial contra você e não tem caráter contencioso, mas você vai ser citado falando, olha, vai ser realizada uma prova que você precisa participar, enfim, na sua casa, na sua empresa, enfim. Então você vai ser citado, mas você não tem direito de resposta. Mas a doutrina tem entendido, já comentando esse artigo, que cabe aquela resposta dos 5 dias do artigo 218 do novo Código de Processo Civil, que fala que quando não tem um prazo pré-estabelecido é 5 dias, né? Então, mas não que na legislação, no novo código, tenha previsão de defesa, não tem previsão de defesa. Mas não é temerário, doutora, essa produção de prova, do mesmo jeito que ela pode vir para o bem, a pessoa pode utilizar para defender ou para proteger um direito que ele entenda seu, os mal intencionados não podem utilizar. Um exemplo, assim, vamos tomar por base a empresa Coca-Cola, o segredo Coca-Cola. Sim. Se eu falar que é um segredo meu, que eles estão usando o meu produto, minha fórmula, eles vão ter que abrir essa fórmula? Sim, e aí vai a má-fé, né? Porque daí a Coca-Cola não vai poder se defender, ela é meramente uma parte. Aquele de má-fé que propôs essa medida vai conhecer o segredo industrial dela. Terminado o procedimento e feita a prova, pronto, era o que eu queria, eu não vou propor ação contra você, Coca-Cola, não vou fazer nada, já tenho o segredo e estou bem na situação. Então, realmente, é super temerário e isso foi o que eu falei no começo do programa. Por mais que tenha sido louvável a intenção do legislador, isso vai dar margem a muita má-fé. Aliás, eu até arriscaria dizer que essa forma de
Esse procedimento e essa vedação à defesa, eu diria que é inconstitucional, né? Porque ele impede o exercício de cláusulas da ampla defesa e do devido processo legal, são cláusulas pétreas constitucionais, né? Então, além de fomentar a má-fé, você está impedindo o exercício de um direito constitucional pétreo. Teremos várias discussões sobre isso. E só para concluir, a sentença desse procedimento, ela não é de mérito, o juiz nunca vai julgar o mérito disso, é meramente homologatória, ela vai homologar só e pronto. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado, doutora Ariadne. Obrigada, Espero David. tê-la ao nosso lado novamente nos outros programas. Se Deus quiser. Obrigada, você telespectador envia suas perguntas, que nós tentaremos enquadrar no próximo programa. Até a próxima. Até mais, voltamos em breve.